Senhor Jesus a todos, lição de número 13, o discípulo e o evangelismo, tópico de número 1, por que e quando devemos evangelizar. Este tópico é dividido em 4 subtópicos que são: todos precisam de um Salvador, recebemos uma ordem do Senhor Jesus, Deus nos concedeu o privilégio de participarmos de sua obra, e o quarto, o tempo de Deus é agora. Então todos precisam de um Salvador. Romanos 3:23 vai dizer assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados estão da glória de Deus, todos, sem exceção nenhuma. Também Romanos 10:14 vai dizer assim: como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então são perguntas que nós precisamos perguntar para nós mesmos. Como que nós chegamos ao conhecimento do Evangelho? Nós já nascemos num berço evangélico? Nós já nascemos cristãos? Nós já nascemos conhecedores da palavra? Ou nós nos convertemos durante a nossa caminhada nesta terra? Alguém nos evangelizou. Então, como as pessoas vão crer se nós não evangelizarmos? E como elas vão crer naqueles em que elas não ouviram? Então, alguém precisa fazer esse serviço. E como elas vão ouvir se ninguém pregar? Tá certo? E também João 3. Eu vou ler só o versículo 36, tá bom? Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Nós precisamos crer no Filho, porque a gravidade é muito grande. Aquele que crê tem a vida, aquele que não crê não verá a vida. Olha só, vai ver somente a morte, somente dor, somente sofrimento, tristeza, tá certo? E recebemos uma ordem do Senhor Jesus, é o segundo subtópico, que diz, João capítulo 20, versículo 21, diz assim: e disse-lhes, pois outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, Jesus falando, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então, da mesma forma que Deus enviou ele para salvar a humanidade, para se sacrificar pela humanidade, ele agora nos envia a cada um de nós, a todos nós, para que façamos a obra que ele fez, para que o representemos aqui na terra, enquanto ele não está aqui, enquanto ele não regressar novamente. Também Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, diz assim: e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Não é discípulo do irmão Valdecir, não é discípulo de determinada igreja, não. Discípulos de Jesus. Nós temos que fazer discípulos para ele e não para nós. De todas as nações, batizando-as. Aqui é a fórmula do batismo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Eu fui batizado somente em nome de Jesus. Eu fui batizado... Está errado, a fórmula do batismo é essa daqui, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então Jesus ele está fazendo aqui para nós uma promessa também, tá certo? Ele nos enviou e ele garante que ele vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, tá certo? Enquanto durar a nossa vida, enquanto nós estivermos nessa terra, Jesus vai estar conosco, nos ajudando. E também Atos capítulo 1, versículo 8, que também fala da ordem que nós recebemos, diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas de Jesus, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra, tá certo? Começa em Jerusalém, depois vai para a Judéia, depois vai para Samaria e depois até os confins da terra. Não adianta querer ir para os confins da terra antes de evangelizar em Jerusalém, tá certo? Então tem toda uma sequência, uma lógica para ser seguida. Terceiro subtópico, Deus nos concedeu o privilégio de participarmos da sua obra. Nós temos o privilégio. Será que tinha alguém que queria fazer e não pôde? Será que os anjos realmente queriam pregar o evangelho? Eu sei dizer uma coisa, se eles queriam ou não, eu não sei. Eu sei que eles não puderam, eu sei que eles não têm autorização. Então aqui em Atos capítulo 10, eu vou ler o versículo 5 e 6 só, mas se você puder, leia todo o capítulo 10, que vai falar da história de Cornélio. Cornélio era um homem bom, Cornélio era um homem que orava, Cornélio era um homem que dava esmolas, Cornélio era um homem que jejuava, veja bem. Mas ainda assim, ele não era salvo, ele ainda assim caminhava para o inferno. Olha só que coisa, então nós precisamos de Jesus, não é somente ser bons.
precisamos de Cristo na nossa vida, precisamos do sacrifício dele na nossa vida. Então, Atos 10, 5 e 6 diz assim: agora, pois, o anjo apareceu para Cornélio e falava com ele aqui: envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem em sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Por que o anjo não disse para ele? Porque não tem autorização para pregar o evangelho, pelo menos não nesse momento. Mas quem tem autorização, quem foi nomeado para isso, somos nós. Então vai lá, o anjo apareceu para ele, mandou buscar Pedro, para Pedro vir pregar para ele, tá certo? Tá tudo aqui em Atos do capítulo de número 10. Então nós temos esse privilégio. Então a salvação que Deus nos concedeu é de graça, é uma dádiva, é um presente. Mas o galardão é uma recompensa mediante o nosso trabalho, mediante a nossa obra. Subtópico 4, o tempo de Deus é agora. Atos 17, versículo 30 e o 31. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Está falando acerca de Jesus. Então Deus vai ter um dia marcado na agenda dele que nós não sabemos, ninguém aqui na terra sabe, tá certo? Somente o Pai sabe, o Filho sabe, porque recebeu todo o poder no céu e na terra. Então somente ele sabe, somente Deus sabe. Nós não sabemos, mas vai chegar esse dia e nós temos que prestar conta a ele. Então o tempo da ignorância ele não leva em conta, mas o tempo que nós aceitamos a Cristo e já temos o conhecimento dele, vai tudo ser colocado na ponta do lápis. Então, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2 diz assim: porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Então é hoje, é agora, não é depois, não é amanhã, é agora. O agora é enquanto estamos vivos. João 9,4 diz assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Então dia aqui fala de vida e noite fala de morte. Então não é literal aqui, vamos trabalhar de dia, nós não podemos trabalhar à noite. Não, o dia fala da nossa vida enquanto estamos vivos, e a noite depois que morremos. Depois que morremos, nós não podemos fazer absolutamente nada. E para nossa conclusão, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2 diz assim: que pregues a palavra, que insistas ou instes a tempo e a fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Então nós temos que pregar a palavra a tempo e a fora de tempo, não importa quando, mas nós temos que pregar, nós temos que falar do amor do Senhor Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe a todos e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.